A capa da Economist chamou bastante atenção por falar de uma economia americana muito resiliente, muito mais forte do que se esperava, né? Calando a boca de todo mundo que esperava uma recessão, que vem esperando há bastante tempo, né? Fala no título ali, America's Pumped Up Economy, ou seja, ele basicamente fala que a economia dos Estados Unidos está bombada e com números aí para poder mostrar que isso de fato está acontecendo, né? Eu quero falar sobre isso hoje, um pouquinho das implicações e como que o Fed está pensando nisso e por que isso pode ser, na verdade, o maior pesadelo para o Jerome Powell exatamente nesse momento em ano de eleição. Então, primeiramente, você tem, de fato, se você analisa ali pelo crescimento de 2019, que foi o argumento usado, né, no artigo, né, da revista, os Estados Unidos cresceu quase 2 vezes mais do que a Europa desde esse período e quase 10 vezes mais do que o Japão, em um período de praticamente 5 anos somente. E aí você vê uma economia com uma bolsa alta, com baixo desemprego, que são os números que são vistos ali pelo Fed para ver se a economia está saudável, se ela está aquecida, se está superaquecida, enfim. Mas a gente sabe que, na realidade, esses números escondem uma outra realidade. Você vê, se você perguntar para o consumidor americano o que ele está sentindo na hora de comprar uma casa nova, ele vai ver que ele está tendo a maior taxa de juros de vários anos, né? A geração que vive hoje, que gostaria de comprar uma casa, não tem as mesmas condições que a geração anterior, dos boomers, que hoje que se vangloriam de ser excelentes investidores, sendo que eles pegaram uma casa lá embaixo e simplesmente viram o preço crescer sem parar, achando que sempre vai subir, né? E dizendo que essa geração agora é que está folgada, que deveria trabalhar mais, né? Mas elas têm condições completamente diferentes. Então você vê um mercado completamente congelado e, sem falar, no supermercado, que não para de subir, vários produtos tornam a vida muito mais difícil, né? A famosa inflação, que eu sempre digo nesse podcast, que é misturada, né, de forma errônea entre um problema de produção, de supply chain, né, de oferta e demanda, e um problema monetário, que seria a real inflação, né, pelo menos na minha opinião. Então, você percebe que nós temos uma dicotomia muito grande sobre os números que são vistos em geral. Então, se você olha o PIB americano, ele é maravilhoso. Você viu aí um crescimento de 3,1% no último trimestre de 2023 em relação ao ano anterior, e comparado isso aos outros países, os Estados Unidos está na liderança disparado, certo? É realmente uma ilha de crescimento, sendo que tudo ao redor está indo muito pior. Se você compara isso com a Europa, vários países entrando em escala, né, em série, entrando em recessão, e você vê principalmente a Alemanha beirando, né, para não em recessão técnica ainda, talvez isso mude a qualquer momento, dependendo dos próximos relatórios, mas na prática é exatamente isso que acontece. França não vai indo muito bem, vários países menores já entrando em recessão, então você não sabe muito para onde ir. A China com um problema de real estate gigantesco, com ativos caindo, a bolsa despencou 40%, né, num período recente, e você não tem muito para onde ir, e acaba todo mundo olhando para os Estados Unidos e fala, peraí, o que está acontecendo? Por que os Estados Unidos estão indo tão bem assim, né? Então isso é um assunto que eu talvez fale num outro capítulo com um pouco mais de profundidade, mas o que interessa aqui é que o Fed, ele só foca em uma coisa, ele quer controlar a tal da inflação. Então o objetivo do Fed, do Jerome Powell, é essa busca incessante em fazer o número da inflação, do CPI principalmente, voltar para os famosos 2%, que é a meta de cada banco central que se coloca. Só que o objetivo do Fed vinha sendo realizado, né? Se você vê desde ali de 2022, a gente teve depois do Covid, teve todos aqueles preços que subiram, que a gente já falei bastante nesse podcast, que foi muito mais de um supply shock do que algo inflacionário de forma monetária, apesar de ter tido uma impressão de dinheiro. Então foi muito confuso, foram muitas contracorrentes, mas que tudo parecia estar sob controle do Fed, a partir do momento que ele fez a maior subida de juros da história, né, na maior velocidade, não na intensidade, mas na velocidade, subiu aí 5% em praticamente menos de uma questão de meses, né? Não lembro exatamente quantos foram agora, mas foi a subida mais rápida da história do Fed, e isso acabou
sendo visto como uma coisa que poderia implodir a economia americana, mas que não aconteceu na realidade. Então, ele vinha ali vendo quando que nós vamos parar agora de subir, o mercado já vinha antevendo que nós estávamos chegando perto do famoso pivot, e a gente ficou discutindo isso durante meses. E aí, obviamente, que o que se espera é que a próxima sequência seja de queda, e a partir de agora o mercado pode respirar aliviado, porque agora o Fed vai parar de entrar na nossa frente. E aí esse movimento adiantado, eu já falei bastante aqui também em capítulos anteriores, como o mercado acabou queimando a largada, e o fato de o Fed dizer que não pretende mais subir juros já significa que ele vai cortar juros. E agora começou um jogo meio esquisito, porque agora não está mais como no script que todo mundo esperava, né? O Fed, em princípio, iria baixar os juros ali quase 6 vezes, 6 cortes, já não são mais 6, vai para 5, já não são mais 5, vai para 4, talvez 3, e se for, vai ter no final do ano. E agora não se sabe nem se vai acontecer alguma coisa esse ano, e principalmente depois que os últimos números do CPI vieram mais fortes, mais quentes do que o esperado, você tem até o risco de que eles voltem a subir. Mas espera aí, o mercado já queimou a largada, o mercado já começou a subir, todos os mercados já foram garantidos de que tudo está indo muito bem, né? Basta ver a Bolsa, basta ver a SP500, basta ver a Nvidia, basta ver tudo que tá acontecendo, mas é claro que você tem, por outro lado, o mercado de bonds, que está dizendo ao contrário há muito tempo, a curva invertida de bonds, dizendo que nós estamos vendo uma recessão, vocês estão todos errados. Pode até ser que o nosso timing seja mais comprido, nós talvez estejamos num ciclo muito mais lento do que o esperado, porém, ele não falha, né? Eu tenho quase 100% de acerto nas previsões em relação à curva de juros. Então, tá essa queda de braço há meses, só que agora nós chegamos no momento onde esse pivot está meio que parado. Agora o Fed não sobe e nem baixa os juros, só que nós agora estamos cada vez perto de uma contagem regressiva, que envolve não somente a reputação do próprio Fed e do Jerome Powell, mas como também um ano eleitoral. Ninguém quer que você tenha alguma recessão ou uma crise no meio de um ano eleitoral, que é exatamente o que a população vai lembrar. Então você precisa garantir que essa economia esteja indo muito bem. Então o fator político acaba criando uma imprevisibilidade muito maior do que pode acontecer. Então, o Fed, principalmente o Jerome Powell, o grande objetivo dele é criar uma implosão controlada da economia. Então, se você pensa que o Fed ele pensa em garantir que a economia fique estável e que fique tudo tranquilo, não é bem o objetivo dele. Se ele precisar, ele vai quebrar a economia. Foi o que ele mesmo disse, são palavras dele. Então, o objetivo dele seria fazer o seguinte: eu vou baixar essa inflação, custe o que custar, nem que eu tenha que trazer a economia para uma recessão. E isso vinha sendo feito justamente com essa taxa de juros alta, influenciando principalmente o consumidor. Na parte de real estate, né, no mortgage americano, nos juros do cartão de crédito, renegociação. Então isso meio que congelou e criou uma situação bastante complicada, mas que ainda não se refletiu nos números que você vê do desemprego e do CPI, né, que eles são o que a gente chama de lagging indicators, né, principalmente quando você tem números que só se refletem meses depois. Então é uma complexidade muito grande de você saber o que realmente está acontecendo. E às vezes, quando isso realmente se reflete nesses números, pode ser que seja tarde demais. Então o Fed fica numa situação onde, se ele segurar demais os juros, pode ser que ele já tenha passado do ponto do equilíbrio que possa voltar atrás, e isso já seja tarde demais e nós só saibamos daqui a pouco, e aí ele acaba criando uma crise em ano de eleição, ou se ele começar a baixar os juros, ele pode fazer com que a inflação volte mais ainda, e o mercado vai ficar simplesmente em polvorosa, né? O que vai acontecer agora? Se sem baixar os juros a Bolsa já está batendo as suas máximas históricas, imagina se o Powell baixar os juros. Então é muito complicado a situação da ótica, né? A gente sabe que o Fed em si não controla os juros da economia.
Isso acaba sendo... Mas esse poder é dado a ele pela narrativa. Então, o jogo do Fed é um jogo muito mais de narrativas do que de ações de fato. E é assim, infelizmente, é assim que o mercado faz as suas ações. É assim que os trades acontecem, né, na bolsa, e é assim que os algoritmos acabam lendo, né, o que se é dito, não necessariamente o que se é feito. Então, essa encruzilhada acaba fazendo com que a gente tenha uma contagem regressiva agora para novembro, para as eleições americanas. E a gente não sabe como que a liquidez vai se comportar. Esse aqui é o grande problema. Eu quero até falar especificamente sobre a liquidez em outros capítulos, porque é ela que define se um mercado vai subir ou se ele vai cair, se um banco vai querer emprestar para alguém ou não, se ele vai querer participar de uma operação ou não. E isso é que faz tudo subir ou descer. A questão é que é impossível você ver exatamente qual que é a liquidez que está circulando no mundo. Você só consegue ver as consequências e não a causa, né? Você só consegue ver os sintomas e não a doença. Então, é meio que um jogo às cegas, e isso deixa o Fed numa posição muito desconfortável e acaba sendo, ele acaba sendo um vilão necessário. Eu não sei, fica até estranho você tentar dizer o que Jerome Powell está tentando fazer, porque se ele está numa posição de proteger a economia americana, mas é contra o interesse dele, se você parar para pensar, que a economia americana vá bem, porque quanto melhor ela for, mais aquecida ela tiver, maior é o risco da inflação subir mais ainda e deixar aqueles números simplesmente ser um pesadelo, e o Jerome Powell acabar, ele está nos últimos anos de carreira, ele acabar sendo lembrado como um Arthur Burns, que deixou simplesmente a inflação sair do controle. Ele prefere muito mais ser visto como um Paul Volcker, que mesmo que seja obrigado a levar a economia para a lona, para uma recessão, ele vai poder se vangloriar de que ele salvou a economia e trouxe a inflação para os famosos 2%. E é assim que o Paul Volcker foi visto nos anos 70. Só que foram problemas bem diferentes, mas não importa, não interessa. O que interessa é que o número vá para baixo e que ele saia com uma reputação protegida, né? Pelo menos ilesa de tudo isso. Então, é isso que torna toda a discussão muito interessante, né? Então, nesse exato momento, realmente não existe nenhum motivo para o Fed baixar os juros, principalmente agora que você vê uma capa de uma Economist que mostra qual que é a narrativa. A narrativa é de que a economia americana está indo muito bem, obrigado. Apesar de todos os problemas, basta você olhar o que está acontecendo ao redor do mundo. E é esse um dos meus pilares do que eu falo aqui no podcast, é o jogo relativo, né? Isso é mais uma forma de você analisar o milkshake do dólar, porque a partir do momento que você entende que se a Europa está num problema, a Europa é como se ela estivesse dizendo, eu sou você amanhã, né? Então, literalmente já antecipando os primeiros passos do que já está ocorrendo e que pode vir a ocorrer nos Estados Unidos em breve, numa escala mais forte. E algo que está acontecendo hoje no Japão, que está acontecendo na China, que obviamente os obriga a buscar dólares de uma forma desesperada, certo? Você precisa proteger a sua economia e a sua moeda local, e para isso você precisa comprar instrumentos em dólares. E aí você vai para a dívida pública americana, que está extremamente atrativa, com juros altos, que foram exatamente o Fed, que foi exatamente uma política do Fed doméstica, mas que afeta o mundo inteiro. Então essa é a real arma que os Estados Unidos acabam tendo para poder sugar essa liquidez do mundo, como exatamente a teoria do milkshake do dólar fala. E isso acaba fluindo para os Estados Unidos, acaba fazendo subir as bolsas, subir os mercados, mas isso não significa necessariamente que a economia americana está indo muito bem. Esse dinheiro não está indo para a classe média. Esse dinheiro não está causando um aumento real de salários. Esse aumento não significa... Esse capital não está fluindo para empregos de full time, certo? E não os bicos que estão aumentando cada vez mais e que estão mascarando muito, né, o que está acontecendo realmente com os números do desemprego. Eu vou falar mais sobre isso em outros capítulos também. Então é um jogo muito complicado, é um jogo que envolve muita... É muito mais baseado na narrativa e na imagem do que em princípios econômicos. Mas, infelizmente, esse é o mundo que nós vivemos. Então, existe o que a gente gostaria que fosse e o que é de fato. Então, eu tento sempre descrever para que você possa ter ferramentas para ler exatamente o que está acontecendo. Então, assim, é claro que você pode olhar os números do PIB americano e dizer que os Estados Unidos está indo maravilhosamente bem, mas isso não é verdade. Quem vive nos Estados Unidos sabe do que nós estamos falando, que a qualidade de vida não está
está melhorando em si para a classe média, né? Pode melhorar para outras pessoas, mas o trabalhador está tendo cada vez mais dificuldade, aluguéis subindo e várias coisas acontecendo, várias mudanças acontecendo, e isso tudo vai ser levado em consideração para 2024. E ainda tem o outro fator do pós-eleição. Dependendo de quem foi eleito, quais serão as políticas e quais são as expectativas, e isso tudo vai criar mais um desafio para o Fed para poder controlar esse gerenciamento do que o mercado tem de expectativa em relação ao que vai acontecer para o futuro e já deixar tudo isso precificado. Então isso cria realmente um caldeirão de incertezas que faz a gente até ficar com dó do Jerome Powell, porque fica impossível saber o que fazer numa situação como essa, principalmente quando o Fed não tem o controle que ele faz todo mundo acreditar que ele tenha. Então isso deixa a coisa mais complicada ainda, certo? Os próximos capítulos vão ser muito interessantes, porque a curva de juros dos bonds não deixa de estar invertida, mas ela está agora batendo recordes históricos, mostrando que talvez nós estejamos num ciclo econômico que está acontecendo, mas muito mais devagar do que se espera. Só que o problema é a tendência, certo? Se você tiver uma tendência de queda, mesmo que ela seja lenta, ela continua sendo uma tendência de queda. E isso vai fazendo um sofrimento cada vez lento, mas gradativo. E aí as pessoas não vão entendendo muito bem por que as coisas não estão dando muito certo. E tudo isso vai sendo explicado por forças deflacionárias, certo? Essa é uma das coisas que eu tento descrever bastante no meu podcast, o quão isso vai criando, o quanto isso pode criar problemas no sistema bancário quando você tem bancos que estão desconfiados e preferem a segurança de títulos da dívida pública americana do que emprestar para empresas reais, na economia real, gerando empregos reais. Então esses empregos estão ficando mais difíceis e mesmo que isso não se reflita nos números gerais que você vê no emprego, você percebe que a qualidade desses empregos não está melhorando, certo? Então é muito importante a gente sempre tentar entender o que está sendo dito, o que está por trás disso, quais são as forças que jogam em cada uma dessas situações. Então vamos aguardar aí os próximos capítulos. Semana que vem vai ter uma reunião do Fed, vamos ver o que ele vai dizer. Eu vou tentar descrever aqui também da melhor forma possível para a gente ver qual que é o pensamento agora, se ele vai continuar ali apostos e data-driven, né? Provavelmente é o que ele vai falar. Eu estou aguardando mais dados para poder ver se alguma coisa pode acontecer. Então peraí, se você está aguardando, a economia está indo bem ou não está indo bem, certo? Fizemos um bom trabalho ou não fizemos um bom trabalho? Você está seguro do que você está dizendo ou você não está seguro do que você está dizendo? Então é bastante, isso é mais importante do que o próprio anúncio de qualquer mudança de política monetária ou não, e é praticamente um jogo de pôquer econômico que a gente joga hoje. Então vai ser fascinante 2024 com tudo que vai acontecer, sendo que as eleições são somente em novembro, então tem muita água para passar debaixo dessa ponte até a gente poder ter alguma definição mais clara do que realmente vai acontecer com a economia americana.